Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina e em São Mateus do Sul, no Paraná, pelo canal 10 VHF. Sejam todos bem-vindos a esse espaço cultural que nesta semana que inicia, meu ano letivo, meu ano de trabalho aqui na casa, traz um bate-papo com Gilson Eggers. Ele é despachante e nós vamos saber se há novidades ou não em relação aos tributos automobilísticos e carteiras digitais e outras coisas mais. Em um instantinho só nós estaremos de volta. Pois bem, já estou aqui no escritório do Gilson Eggers, despachante em Porto União, para trazer a vocês as novidades, as expectativas em relação ao setor automobilístico no que diz respeito aos documentos, dos automóveis. Afinal de contas, para transitar, você sempre tem que estar portando a sua carteira de habilitação, a CNH, e os documentos, licenciamento do carro. Bom, antes de mais nada, vamos bater um papo aqui com o Gilson em relação a estar em Porto União, aqui no segundo andar, na esquina do Banco do Brasil, se o município continua emplacando tanto quanto emplacava antes, porque até parece que tinha uma medição, se emplacava mais em Porto União e menos em União da Vitória. Como é que está esse setor? Boa tarde. Olá, Marcelo, tudo bem? Realmente com a mudança das alíquotas de imposto entre os estados, o Paraná, 3 anos, subiu a alíquota de 2,5% para 3,5% do valor venal do veículo, e Santa Catarina, a alíquota permaneceu 2%. Houve uma mudança de rumos dos proprietários de veículos, porque como nós moramos em cidades geminadas, todo mundo tem domicílio cá e lá, Porto União e União da Vitória. Então é indiferente fazer o emplacamento cá e lá. E é óbvio que está todo mundo buscando fazer o emplacamento do seu veículo, fazer a transferência do seu veículo para Santa Catarina, porque o valor final do imposto de propriedade de veículos automotores, do IPVA, que é pago anualmente, dá 75%. Na realidade, um veículo que paga R$1.000 em Santa Catarina, paga R$1.750 no Paraná. É uma diferença considerável, R$750 num documento. E essa questão também vem a calhar aqui nesse momento, de a gente saber as diferenças. Bom, Paraná parcela, Santa Catarina parcela, se dá pela placa, não se dá pela placa. Afinal de contas, vamos falar desse famigerado ou famoso IPVA que vem junto com as contas do início do ano. Como é que é isso? Santa Catarina é um estado sui generis na questão do recolhimento do imposto. Optou-se já em 1974, 75, de lá para cá, fazer o pagamento de acordo com o último dígito da placa. Final 1, janeiro, 2, fevereiro e assim até 0, outubro. Então tem uma receita praticamente anual. Na realidade, o IPVA é recolhido o ano todo. No Paraná e nos outros estados, a maioria dos estados do Brasil, o recolhimento do imposto se dá no mês de janeiro, fevereiro e março. No Paraná, então, é janeiro, pagamento à vista, fevereiro, março e abril, se não me falha a memória, que não é muito, Paraná não é muito minha área, mas a gente atende alguma coisa dos clientes aqui em Porto União que querem pagar lá, Mas é nesse sentido. Então, existe essa diferença. Parcelamento em 3 vezes. Santa Catarina parcela o imposto, então, final 1 em janeiro, fevereiro, final 2 e sucessivamente até o final 0 em outubro. Sempre até o dia 10. Não pagou até o dia 10, tem a obrigatoriedade de pagar o imposto à vista. O que é IPVA? Imposto sobre propriedade de veículo automotor. É o imposto que os estados cobram, sobre a propriedade do veículo automotor. Existe uma discussão jurisprudencial sobre a legalidade ou não disso, mas é uma discussão muito técnica e que vai muito tempo ainda para que a gente tenha uma definição se o IPVA é legal, se o IPVA não é legal, se as alíquotas diferentes entre os estados, por exemplo, Rio Grande do Sul
4%, Santa Catarina é 2%, Paraná é 3,5%, São Paulo é 4%, e sobre o valor do veículo, que é definido pela tabela FIPE do mês de outubro do ano anterior, né? Então se paga essa média. Na realidade, a discussão vai longe aí para ver sobre essa situação do IPVA. Esse imposto, ele é bipartite, né? Ele fica de pronto, na boca do caixa, ele já fica 50% para o município onde o veículo está registrado e 50% vai para o estado onde o veículo está registrado. A vantagem do bate-papo aqui é que, além de tudo, além de despachante, o Gilson é advogado também, formado pela nossa UNC, então fala aí com propriedade do assunto. Antes de eu perguntar a diferença de IPVA e licenciamento, se é a mesma coisa ou não, eu quero saber para que se deve o IPVA, se tem uma definição que ele deve ser aplicado em determinados setores. Alguns impostos são pré-estabelecidos, ele também é pré-estabelecido? Tecnicamente não existe um pré-estabelecimento fixo para isso. Existe um condicionamento, tenta se condicionar esse imposto para melhoria nas obras e na educação para o trânsito. Tem se discutido muito, como eu falei anteriormente, está se discutindo muito sobre a legalidade do imposto e a serventia do imposto. Se ele pode entrar no caixa único do Estado, se ele pode entrar no caixa único da Prefeitura. Ele entra no caixa único, mas ele tem que ser direcionado para ações para o trânsito, segurança de trânsito, transporte viário, sinalização, educação para o trânsito e, por óbvio, deveria ser destinado também para a conservação das rodovias, que algumas se encontram em péssimo estado, como é uma nossa bem próxima aqui, né? Nossa querida, a estrada da inimizade, a 135, né, que é um absurdo. Não vamos nem entrar nesse assunto, vamos deixar o nível, né, porque falar do esquecimento do governo do estado de Santa Catarina com esse trecho aqui da SC 135 é perda de tempo. Vamos voltar àquela questão. IPVA e licenciamento é a mesma coisa, não? Não, são coisas absolutamente distintas. Por exemplo, IPVA é o imposto, o licenciamento é a emissão do documento que o governo te dá para te possibilitar trafegar em via pública. Quer dizer, teu carro está ok para trafegar em via pública. Para fazer a emissão, o IPVA você paga ele de uma forma autônoma, e para fazer a emissão do licenciamento ainda é necessário pagar os débitos de multas, se porventura existirem, e os débitos do DPVAT, que é o seguro de danos pessoais contra terceiros, né, do sistema. Então, essas são três coisas distintas, duas absolutamente interligadas, que é o licenciamento e o DPVAT, sem o qual você não recebe o certificado de registro e licenciamento de veículo, que todo mundo chama de verdinho, mas aquilo é o CRLV, ou o dual documento único de licenciamento anual, né? E esse documento é obrigatório. Ele é obrigatório. Se você não portar o documento, pode ter o seu veículo apreendido. Com certeza vai ser apreendido. Então, assim, começou janeiro aí, independente de vou parcelar, eu tenho que, para poder rodar, estar em dia com o IPVA, o DPVAT e ter o licenciamento. Veículo, placa, aí muda um pouquinho de novo a tabela. Certo? Já vem uma mudança na tabela novamente. E no Brasil tudo é complicado, né? A tabela do licenciamento já é um pouco diferente, já é um pouco distinta. Santa Catarina adota o seguinte: o licenciamento é pago, como ele pode ser o IPVA pode ser pago em 3 prestações, então a terceira parcela do IPVA vai acontecer em março, 10 de março. Então Santa Catarina baixou a portaria do Detran dizendo que o licenciamento do veículo final 1 pode ser feito até março, do final 2 até abril, do final 3 até maio e assim sucessivamente, final 0 até dezembro, sempre dando 2 meses posteriores ao início do pagamento do IPVA. Se você pagou o IPVA em cota única e junto com o IPVA você já vai pagar o DPVAT também, e aí você pode esperar mais 2 meses para licenciar, ou você pode licenciar o veículo em tempo real aqui no nosso escritório.
Olha, que bacana, né? Isso é importante também dizer, né? Tem uma praticidade disso, a modernidade aqui, é tempo real, né? Já sai com o verdinho que nós falávamos daqui. Agora, ainda em relação a essa questão de documentação de veículos e dos veículos, não estamos falando dos motoristas ainda, você é bastante estudioso da causa, não é para menos, né? Que é uma referência. Nos outros países, como que se dá o cálculo sobre o imposto do carro? Você falou lá atrás que era pela tabela FIPE, né, no Brasil. E nos outros países é do mesmo modo? Como é que funciona? É uma diferença bastante gritante. A Europa, os Estados Unidos, eles não cobram imposto sobre o valor do veículo, eles cobram um imposto sobre o peso do veículo. Ele vai gastar da rua. Exatamente. Esse imposto, ele tem exatamente esse condão para a utilização da via pública. E quanto mais pesado o veículo, por óbvio que mais vai causar danos para a via pública. Então, na Europa, nos Estados Unidos, é assim. Aqui no Brasil, não, se paga pelo valor de mercado. Valor de mercado. E veja bem, se pega a tabela de outubro do ano anterior, e nós já estamos em janeiro, em fevereiro agora. Hoje a diferença da tabela de outubro já tem 3, 4 a 5% de variação para menos. O teu veículo vai desvalorizando na mudança do ano. Então é uma situação assim, não vou dizer que absurda, mas é uma situação meio que injusta para os proprietários do veículo. Aliás, como um todo, né, o Brasil tem essa máxima aí de sempre explorar o cidadão no quesito impostos. Né? O rei não é fácil. Aqui no Brasil, o reinado, né, o rei ali não é fácil. Não. Ele mete a faca na gente mesmo. Em um instantinho só nós estaremos de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo aqui com Gilson Eggers, do despachante Eggers aqui de Portunhão, Santa Catarina. Nós falamos no primeiro bloco um pouquinho a respeito da documentação veicular, né? Já que estamos iniciando mais um ano também aqui no Espaço Cultural da TV 1000. Meu 13º ano na casa do Canal 13 VHF, e agora nós vamos fazer algumas perguntas relacionadas à documentação de quem dirige esses carros. A CNH tem evoluções, né? A minha ainda era, se eu não me engano, 10 anos de validade, nem vi, agora tem que lembrar, tá vendo? Tô fazendo a gravação, não lembro quando vence a minha CNH. Como é que tá isso? Qual é a validade de uma CNH? Qual que é o processo de produção? Se hoje tem mais rigor, que você tem que fazer uma escola para conseguir a sua carteira, como é que é isso? Eu vou falar como estudioso da área, porque eu não labuto nessa área de habilitação. Mas como a gente, você agora há pouco falou, fez o curso de Direito, e nesse inteirinho a gente começou a estudar essa área também. Realmente houveram muitas mudanças no quesito CNH. É um documento hoje documento nacional, com umas nuances muito interessantes. É um documento que tem o reconhecimento hoje como carteira de identidade, né? Mesmo que estando vencido, ele vale como identidade, só que, por favor, você que é condutor, não vá conduzir veículo com a CNH vencida, porque a multa é muito cara, não vale a pena correr esse risco. O sistema para a obtenção da CNH está cada vez mais severo, cada vez mais rigoroso, no sentido de melhorar o conhecimento prático e técnico dos condutores de veículos. Até 20, 30 anos atrás, a habilitação você fazia ela com 18 anos de idade, e ela, 18, 19 anos de idade, e ela tinha validade até os 40. Hoje não. Você começa um processo de CNH sempre numa autoescola, não tem outro meio, vai ter que ir para um centro de formação de condutores, começa o processo, e quando você conclui o processo, se fez a prova prática, você recebe a PPD, a permissão para dirigir, por 365 dias. Nesse período, se você cometer mais de uma infração média ou uma grave, você perde a PPD, você vai ter que começar o processo tudo novamente. Então,
torna as coisas um pouquinho mais sérias nesse sentido. E depois dos 365 dias, se você não tiver nenhuma infração, não tiver 2 infrações médias, ou não tiver uma infração grave, uma gravíssima, você recebe a tua Carteira Nacional de Habilitação, que é a permissão que o Estado dá para os condutores de veículo usarem as vias públicas. Na realidade, a CNH nada mais é do que uma permissão do Estado para que nós, cidadãos, possamos usar as vias mantidas pelo Estado. Mesma pergunta em relação que eu fiz, né, em relação aos documentos de carro, se há diferença de custos, como que funciona, para que serve esse custo, se é só o custo de fabrico mesmo desta carteira de habilitação entre Porto União e Orlando Vitória. Tem diferença de custo? Praticamente não. Os CFCs, as tabelas dos DETRAN são muito parecidas. Para os custos operacionais se pagam as taxas do Estado, que é a emissão da PPD, o exame de legislação, o exame teórico, o exame veicular, se paga a taxa de exame de sanidade física para os médicos credenciados pelo sistema, e se paga a taxa do exame psicotécnico, que é pago para os psicólogos que também são credenciados. Então, se paga 6 taxas para o sistema do Estado para a emissão, e mais os custos operacionais das aulas do Centro de Formação de Condutores, né? Aí são aulas teóricas, aulas práticas e todo o custo operacional. A diferença entre um estado e outro aqui na nossa região não é muito gritante. Tem uma diferença considerável em relação ao valor das taxas, que as taxas no Paraná hoje elas estão um pouquinho mais caras que as taxas de Santa Catarina. Maravilha. Bom, já fiz aqui, inclusive com o apoio do Gilson, uma permissão internacional para dirigir. Eu vou fazer uma viagem para o Paraguai, Argentina e para os países vizinhos e comer um bife de chouriço lá. E seria adequado eu ter essa permissão internacional ou não? Os países do Mercosul, eles não exigem a PID, a permissão internacional para dirigir, mas nós aconselhamos para quem for sair do país para o Mercosul, que tenha a PID também, que nada mais é que um documento que tem validade em todo o globo terrestre, para todos os signatários da Convenção de Viena. E nessa convenção se estabelece os requisitos para que os condutores trafeguem nas vias internacionais. Bacana. Então, se você está também pensando aí comprar um aparelho de barbear ali em Bernardo de Irigoyen, que é um pouquinho mais barato, se for andar por lá, né, dar uma esticada, é bom ter esta segurança a mais, né? Bom, estamos falando até aqui de documentos em papel, mas nós terminamos o ano de 2017, iniciamos 2018 com a expectativa da virtualização, vou usar esse termo, dos documentos em papel. Parece que pode ocorrer ainda já a partir de 2018 a carteira no celular digitalizada e também o documento lá, o licenciamento do veículo. Como é que está isso? Na realidade, a Carteira Nacional de Habilitação, ela já, a partir do dia 2 de fevereiro agora, ela já, na região sul, ela já está disponível para todos aqueles condutores de veículos que renovaram a habilitação, que fizeram a carteira a partir de junho de 2017. E são aqueles que têm a carteira que no verso tem um QR Code. Aquele QR Code vai dar acesso ao sistema. Aí ele tem que ou procurar o órgão de trânsito ou o CFC onde ele fez a habilitação ou renovou a sua habilitação. Ele vai para fazer o recadastramento pessoal, incluir no sistema um número de telefone celular, e aí ele vai receber a CNH dele digital. Cada celular só vai poder receber uma CNH. Essa é uma determinação que já o CONTRAN já estabeleceu, o CONTRAN e o DENATRAN já estabeleceram. Da mesma forma, em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, dia 7 de dezembro,
o CONTRAN baixou a portaria 720, se eu não estou enganado. Ela fala sobre a digitalização do CRLV. É uma situação que também está muito controversa ainda, porque existe resistência de alguns estados por conta do custo operacional para fazer esse lançamento do CRLV digital de imediato. Tem 180 dias, a partir de tem 180 dias para os DETRANs estaduais se organizarem e estabelecerem seus cronogramas de atuação. Existem também discussões jurisprudenciais aí bastante severas. Alguns estados querem, outros estados não querem participar, e nós vamos ter que aguardar para ver se essa resolução ela vai permanecer ou se ela vai ser postergada, como foram postergadas algumas outras situações. Uma coisa que é interessante que se diga, que eu lembrei agora, a questão de documentos de veículos, é os veículos que são caçamba, os veículos que são basculante. Os veículos basculante, a partir do dia 20 de dezembro do ano passado, eles são obrigados a instalar o dispositivo de segurança luminoso e sonoro para o caso do acionamento acidental da caçamba. Todos os veículos que não estão licenciados ainda não conseguem o licenciamento se não fizerem a instalação desse equipamento e não se submeterem a uma inspeção veicular junto a organismos acreditados pelo Inmetro. Então, que todos os proprietários de caminhões que têm caçamba, carroceria basculante, precisam começar a providenciar isso, porque quando chegar a hora do licenciamento, não vai ter o licenciamento na hora, como a gente sempre faz aqui, porque vai faltar esse requisito. Para evitar aquelas cenas que a gente vê aí na internet, né, da caçamba erguida derrubando placa, poste, fio e assim por diante. Exatamente, porque por vezes os condutores não percebem que a caçamba levantou pelo barulho do próprio veículo, coisa e tal, e ela está causando prejuízo, estrago, causando acidentes. E agora não, com esse dispositivo que é colocado dentro da cabine, vai ter que ter um dispositivo luminoso e um dispositivo sonoro de alerta quando qualquer movimento da caçamba vai acionar. Bacana. Bom, a última agulhada minha aqui de injeção de informações no programa de hoje tem a ver bastante com o nosso município, com os nossos municípios aqui de Porto União, Nova Vitória. E eu queria saber se tem alguma mudança, porque eu acabei lendo aqui recentemente, em tempos de fake news, é bom a gente confirmar também, né? Sobre uma prefeitura que acabou sendo responsabilizada por um veículo que foi furtado dentro do sistema de estacionamento regulamentado, e a jurisprudência, o juízo ali que analisou o caso entendeu que sim, que uma vez que o município estava cobrando por aquela vaga e a pessoa estava pagando aquela vaga, ele se tornava corresponsável pelo veículo e teria aí responsabilidades jurídicas. Como é que é isso hoje em relação a não apenas essa questão de responsabilidade da prefeitura, mas também dessas multas que a gente acaba levando, e que também algumas outras pessoas dizem que o agente ali do STAR não teria competência jurídica para emitir uma multa de trânsito? Olha, eu sou bem categórico, bem taxativo em afirmar o seguinte: o sistema do lado de Porto União tem sérios problemas com relação a isso. O do União da Vitória também tem, mas um pouco menos problemas, porque eles modificaram no último processo licitatório, já houve uma pré-adequação. Eu estranho que ninguém fez nada até hoje. Entende? O judiciário tem se manifestado no sentido de que os municípios têm a responsabilidade, já que o município concede o serviço para uma empresa, o município é corresponsável pela guarda do veículo enquanto ele estiver na via pública. É outra questão jurídica bem polêmica, mas o judiciário tem se encaminhado nesse sentido. Tanto é que nos estacionamentos particulares, mediante pagamento, os arrecadadores são totalmente responsáveis pelo que acontece dentro do estacionamento do veículo.
que acontece no veículo dentro do estacionamento. E aqui em Porto União, existe um problema que existe uma multa, uma pré-multa administrativa intermediária. Isso não existe no ordenamento jurídico. Olhem como é que a União da Vitória fez. Se a pessoa for flagrada sem o cartão ou com o cartão vencido, ele não paga uma multa. Ele vai lá e recolhe o que ele está devendo. E como retorno, ele se obriga, né, tecnicamente a comprar 10 cartões. Essa é uma medida educativa. Ela não tem simplesmente o fundo de arrecadação. Em Porto União já é o contrário. Você é multado, vamos dizer assim, você é autuado por uma pessoa que não tem competência, nada contra os agentes, nada contra. É o sistema que está errado. Mas as pessoas que estão aí, elas não são agentes de trânsito. Para ser agente de trânsito, para ter competência, tem que ter formação e tem que estar credenciado. Tem que estar credenciado pelo órgão de trânsito estadual, que o diretor do Detran vai credenciar os agentes de trânsito para atuar em determinada área, em convênio com o município, com a prefeitura, com a polícia militar, com o Detran. E aqui, isso não está acontecendo. A menina coloca lá a notificação e você vai pagar R$14 ou 14 ou 15 reais. E esse dinheiro vai para quem? Vai para a empresa. Isso é um assinte contra nós cidadãos. Isso é um assinte. Isso está errado. Eu já conversei com muita gente sobre isso, mas ninguém quer se indispor com o poder público. E por que eu vou me dispor? Eu só vou contar que está errado. Que está errado. Mas quando acontece comigo, vou lá e pago para não me incomodar. É tão pouco que eu pago para não me incomodar. Bom, e aqui a gente não tem medo de tocar no assunto, porque esse é um espaço que sempre trouxe a tônica aqui na tela, as questões que são importantes para Porto União da Vitória. Eu desconhecia isso, já estou então elevando essa passagem nossa aqui para um corte que eu vou jogar também no A2 Portal ali, para que a gente comece a discutir e as coisas sejam mais justas, tanto do lado do poder que está ali organizando essa situação tal, né, o governo, seja ele estadual, federal, municipal, quanto nós cidadãos. E eu, para não levar uma multa lá embaixo, que eu estou com o carro aqui, eu acho que quase vencendo, vamos encerrando então por aqui, agradecendo a aula que eu tive com o Gilson aqui em relação às documentações naturais de cada começo do ano, aliás, da vigência anual, né? E deixando sempre à disposição, Gilson, a câmera e o microfone aqui do programa Marcelo Story. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a deferência que você me faz em vir aqui no meu estabelecimento, no meu estabelecimento. Agradeço a parceria que nós já temos há uns 10 anos, mais ou menos, né? Mais anos, hein? Não vou dizer os outros números, porque tem alguns aí no meio que eu não gosto. Mas é um prazer tê-los aqui e com certeza, se você precisar, a gente está à disposição, assim como os nossos amigos, nossos proprietários de veículos, aí se precisarem do nosso estabelecimento, a gente está à disposição aí para esclarecimentos, não só para cobrar, para esclarecer também. Tá certo. Valeu, obrigado. E é isso, eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.